Nossas Bíblias, Evangelho do Senhor Jesus, conforme nos revela Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, leremos apenas 3 versículos, versículos 15, 16 e 17. Lucas 18, 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é viva, é eficaz, nos edifica, nos revela tua vontade. Por isso clamamos agora que teu Espírito Santo nos dê o entendimento, abra nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes, a fim de que aprendamos de ti, mas que também coloquemos em prática o ensino da tua palavra. No nome de Jesus que oramos. Amém, Pai Santo. Irmãos, mais uma vez é uma alegria estar aqui nesse púlpito, tendo esse privilégio de falar do Senhor Jesus, e hoje com uma alegria especial, tendo e também a recepção de novos membros, né? Rafael, Miguel, Cauã, pessoas que foram alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, e por isso nós ficamos muito alegres. A palavra do Senhor diz em Provérbios que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então, hoje estou sendo aqui coroado. É uma alegria. Mas vamos à palavra do Senhor que nos ensina a respeito dessa alegria, que traz também algumas responsabilidades. E é muito bom a gente perceber que valeu a pena. Tive o privilégio de batizar os meus filhos e agora vendo os filhos batizando o neto. O Senhor é bondoso, a misericórdia do Senhor, ela vai de geração em geração. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do caminho. Lucas apresenta Jesus a partir da sua caminhada rumo a Jerusalém. E este servo de Deus, que fez uma pesquisa acurada, segundo ele fala no início do seu livro, para apresentar a um companheiro, um amigo, Teófilo, mas para nós, e por obra do Espírito Santo, ficou registrado esses eventos, os encontros que Jesus teve ao longo dessa caminhada, rumo a Jerusalém,
rumo à sua crucificação, rumo àquele ato que nos daria condições, possibilidade de revivermos, uma vez que o pecado nos trouxe a morte. Portanto, irmãos, é privilégio para nós aqui nessa noite podemos dizer que caminhamos com Cristo. E eu queria dizer dentro desse texto o seguinte tema, que é privilégio estar próximo de Cristo e trazer também os filhos à sua presença. Privilégio de cada um de nós, privilégio seu que tem filho, primeiro estar próximo de Cristo e depois também trazer os seus filhos à sua presença. Mas como nos aproximar de Cristo? Qual a nossa conduta? De que maneira nós nos aproximamos de Cristo Jesus? Primeiramente, olhando para o versículo 15, onde diz Lucas que traziam também as crianças para que as tocassem, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Primeiramente, irmãos, devemos aproximar de Cristo superando os obstáculos. A nossa caminhada cristã é cheia de obstáculos. E existem forças espirituais que estão trabalhando incessantemente, diuturnamente, a fim de que nós sejamos afastados de Cristo. E existem obstáculos de diversas formas, de diversos tamanhos. E a presença de Jesus, nós vimos aqui, ela atraía multidões. Se você olhar no contexto do livro de Lucas, ele vai relatar, na caminhada de Jesus, muitos seguiam. Muitos estavam atrás dele, muitos queriam estar próximos dele. Vemos primeiramente os discípulos, aqueles que estavam mais próximos, aqueles que conheciam a Cristo, aqueles que queriam absorver os seus ensinamentos, aqueles que queriam aprender da sua vontade, da sua revelação, da revelação do Pai, que Jesus veio aqui trazer ao seu povo. Mas tinha também a multidão. A multidão estava ali procurando alguma coisa. Queriam estar próximos de Jesus, talvez para ganhar uma bênção que fosse. Muitos já viam Jesus feito milagres. E desde o primeiro milagre que Jesus fez, lá em Caná da Galileia, a sua fama percorreu por todos os lugares. Portanto, onde Jesus passava, as multidões afluíam a ele, para receber, quem sabe, um milagre. Mas, além dos discípulos e a multidão, também havia os religiosos. Os religiosos estavam ali, representantes do Sinédrio, que era a cúpula maior dos líderes de Israel, e eles estavam simplesmente para observar Jesus, para tentar, em algum momento, pegar Jesus no contrapé, para acusá-lo de pecado. Não conseguiram, embora muitas vezes estivessem criado situações para isso, mas não. Lucas mesmo registra que dentre a multidão, uma mulher que havia uma enfermidade, uma hemorragia há 12 anos, e que no meio da multidão, com muitos obstáculos, ela conseguiu tocar em Jesus. E quando isso acontece, ela é curada. Não obstante os obstáculos. Mas vemos que para aproximar de Jesus, nós temos obstáculos. Jesus sempre deixou claro que a sua função não era curar, embora ele curava, não era multiplicar pães, embora ele multiplicou,
Jesus se compadecia das multidões, e ele via nas multidões como que ovelhas aflitas que não tinham pastor, e por isso o Senhor também as abençoava. Nesse sentido, irmãos, certamente é que os pais, ou quem sabe parentes, quem sabe amigos, levaram essas crianças também para serem tocadas por Jesus. Quem sabe para que o Senhor as abençoasse, quem sabe para que elas tivessem uma vida tranquila, não sabemos. O fato é que eles sabiam que Jesus podia abençoá-las, e levaram então essas crianças até Jesus. E é interessante que o obstáculo nesse momento são os próprios discípulos, são aqueles que seriam os apóstolos, e são obstáculos. E aqui, irmãos, nós já tiramos uma grande lição. Nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós mesmos somos obstáculos para aqueles que querem se aproximar de Cristo. Quem sabe por um legalismo, quem sabe por uma religiosidade, não sabemos. Não sabemos qual foi o motivo que esses discípulos tentaram impedir. Quem sabe para que aquelas crianças não importunassem o mestre, ou quem sabe, talvez pensassem que Jesus tinha coisas mais importantes a fazer, tinha que ensinar, tinha que, quem sabe, rebater as acusações daqueles religiosos. Talvez pensassem que as crianças não precisavam de receber bênçãos, ou simplesmente por acharem que eram administradores da agenda de Cristo, e só chega perto de Cristo quem nós queremos. E às vezes, irmãos, nós caímos nesse erro. Às vezes olhamos para as pessoas e achamos que determinado tipo de gente tem condições de ser salva. Tem gente que é tão bom aos nossos olhos que só falta crer. Outros estão tão distantes que para nós parece que é tão difícil. O pecado, irmãos, é o mesmo. A morte espiritual veio sobre toda a humanidade. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos carecem da mesma ação do Espírito Santo para que haja vida, para que haja regeneração. Portanto, não somos nós que vamos entender ou vamos perceber aqueles a quem Cristo quer chamar, aqueles que são escolhidos para fazer parte do seu rebanho, aqueles que vão morar com Ele na eternidade. A agenda de Cristo é de Cristo. O Senhor Jesus, ensinando a Nicodemo, diz: olha, o Espírito sopra aonde quer. Nós não vemos, não sabemos de onde ele vem, não sabemos para onde vai, mas ele age conforme o seu querer, ele age soberanamente. Portanto, irmãos, aprendamos, a fim de que não sejamos também obstáculos para aqueles que querem, para aqueles que estão se aproximando de Cristo Jesus. Graças a Deus que Ele atua, e como Paulo escreve aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus, independente de nós, para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, irmãos, devemos sim tomar cuidado para não sermos obstáculos, como esses discípulos pensavam que estavam fazendo a coisa certa, pensavam que estavam administrando ali aqueles que podiam ou não chegar perto de Cristo, mas foram repreendidos veementemente. Outras vezes, irmãos,
somos nós que devemos superar obstáculos nas nossas próprias vidas. Talvez pecados não confessados que nos afastam de Cristo, pecados lá no mais profundo do íntimo, que só nós sabemos. Precisamos confessá-los, precisamos com temor e tremor colocar essas situações diante do Senhor em oração, a fim de que Ele nos ajude a vencer esses obstáculos internos, mas existem também obstáculos externos. Às vezes pessoas que estão conosco, estão ao nosso redor, ou alguma coisa que nos tira ou impede que cheguemos cada vez mais próximos do Senhor. Aqueles que já creram, aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus, estão no processo de santificação. E esse processo de santificação só se encerra na glória. E quantos obstáculos, irmãos, nós temos nesse processo? Muitas vezes, desânimo nos impede de chegarmos mais próximos de Cristo. Precisamos, com toda ação, com todo temor, orando ao Senhor. Lembramos daqueles amigos, ouvimos o reverendo Saulo pregando na reunião do Sínodo, e ele citou esse exemplo, eu achei muito interessante. Aqueles amigos que levaram aquele paralítico para que o Senhor o curasse. E havia muita gente em torno da casa, na porta da casa, de maneira que eles não tinham condições de chegar ali. Muitos obstáculos. Mas eles não desanimaram. Levantaram, criaram um estratagema para levar aquele paralítico numa maca, não sabemos, em cima da casa, abriram o telhado e desceram aquele homem, a fim de que o Senhor o curasse. Obstáculos, irmãos, estamos cheios deles. Devemos muitas vezes lutar, devemos muitas vezes orar, a fim de que consigamos, com a ajuda do Senhor, com a ação do Espírito na nossa vida, vencer esses obstáculos. Mas uma outra maneira que nós devemos pensar de como chegar próximo do Senhor Jesus é que nós devemos aproximar de Cristo e levar também nossas crianças. O versículo 16 é muito claro, ele diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis. Devemos levar nossas crianças. Devemos, na mais tenra idade, e eu fiquei muito alegre que o Otto, com 15 dias, já estava aqui na igreja. Que maravilha, né? Eu recebi a foto lá, olha, já está na igreja, que maravilha. Com 15 dias de idade. E é assim mesmo. E os pais estão de parabéns. Nós precisamos levar os nossos filhos à presença do Senhor. Como esses pais ou parentes aqui que levaram, independente dos obstáculos, eles levaram os seus filhos até Cristo Jesus. E talvez nós pensemos que, mas eles não vão entender nada. Nós não sabemos das coisas espirituais, irmãos. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E às vezes nós fazemos a confusão a respeito das crianças, do desenvolvimento espiritual das crianças. E nós não temos muito entendimento sobre isso. Os discípulos são repreendidos veementemente, porque tentaram impedir
que as crianças chegassem até Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor Jesus é clara: deixai vir a mim os pequeninos. John Charles Riley, ou apenas Riley, ou Bispo Riley, foi um pastor inglês do século XIX, e ele chama a atenção para a confusão que os adultos fazem com respeito à vida espiritual das crianças. E ele diz assim: muitos pensam que as crianças precisam ser batizadas, porque se morrerem antes do batismo, são consideradas pagãs. Outros acham que as crianças não devem ser batizadas, pois ainda não têm discernimento do ato. Outros pensam que toda criança que foi batizada na infância faz parte do reino de Deus, mesmo quando adultas. Outros ainda acham que as crianças são puras e não necessitam do batismo e da salvação. São tantas ideias, opiniões, nenhuma delas vem do Senhor. E Riley, então, ele completa esse pensamento dizendo: todas essas opiniões brotam da mente humana. Mas, de fato, irmãos, o que nós aprendemos aqui, então, com respeito às crianças? Primeiro, aprendemos nesse texto que Cristo se interessa pelas almas das crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Cristo se interessa pelas almas das crianças. Logo, elas também são alvos da graça divina. Logo, também, na mais tenra idade, o Senhor as abençoa. Portanto, nós não podemos ser um impedimento, ser um embaraço para que essas crianças sejam abençoadas ou sejam recebidas no reino dos céus. Segunda coisa que aprendemos aqui, com respeito a Jesus e as crianças: se Jesus interessa por elas, significa que elas carecem do amor e do perdão, pois toda a raça humana está debaixo da ira de Deus. O salmista, o rei Davi, escreve o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, irmãos, toda a raça humana está condenada. A morte veio por meio de um homem, diz Paulo escrevendo aos Romanos, mas é também por meio de um outro homem, o segundo Adão, que veio a vida. Portanto, as crianças devem sim serem apresentadas ao Senhor Jesus. Terceira coisa que aprendemos aqui com respeito da vida espiritual das crianças: não há nenhuma passagem nas Escrituras que ensinam que as crianças não podem ser alcançadas pela obra do Espírito de Deus. Não há. Portanto, o Senhor age na vida de quem Ele quer. O Espírito Santo sopra aonde quer. Devemos sim, irmãos, apresentar os nossos filhos ao Senhor. Cremos que somos alvos de uma aliança, de um pacto que o Senhor fez com o seu povo. Cremos que essa aliança estende à nossa casa. Livro de Atos, no início da igreja, está lá registrado. A primeira família de gentios que foi alcançada é a casa de Cornélio. E quando Pedro entra naquela casa, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele prega a palavra, o Espírito Santo abre o coração e toda aquela casa é batizada. Na casa do carcereiro de Filipos, quando Paulo está lá, apesar das dores de ter sido chicoteado,
Ele e Silas estavam cantando louvores ao Senhor. E aquele carcereiro que é alcançado pela obra do Espírito Santo naquela mesma noite, diz a palavra, que ele leva esses servos para sua própria casa, cuida de suas feridas, e naquela mesma noite a sua casa é batizada. Por isso, irmãos, Jesus está dizendo: não seja você o embaraço para as crianças. Portanto, há uma responsabilidade enorme para nós adultos, pais, tios, avós. Há uma responsabilidade enorme quanto às nossas crianças. Não devemos negá-las o batismo. Pelo contrário, devemos apresentá-las a Cristo Jesus, crendo que o Espírito Santo fará a obra, crendo que ela também é alvo da promessa do Senhor, da aliança, do pacto que Deus fez com o seu povo. Não podemos, irmãos, também deixar de ensiná-las. Pelo contrário, desde o início, lá no deserto, quando Deus está formando um povo, Ele manda que Moisés ordene que deviam ensinar as crianças no caminho, ensinar as crianças em casa, assentados, andando, na hora de deitar, na hora de dormir, na hora de levantar. Devemos ensiná-las às crianças aqui na casa do Senhor, trazê-las à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O problema é que as crianças não vão sozinhas, elas precisam dos pais. E pense nisso: quando você não vem na igreja, você está negando a seus filhos o ensino da palavra do Senhor. É muito sério. É muito sério quando nós somos os obstáculos, quando nós obstruímos as nossas crianças de aprenderem a respeito do Senhor Jesus. Não podemos, irmãos, deixar de orar por elas e com elas. Aliás, essa é uma das perguntas que o reverendo fará para os pais que vão batizar o filho hoje. E é praxe, na verdade faz parte da nossa liturgia do batismo, fazer essas perguntas aos pais. Você vai orar com ela, você vai orar por ela, e certamente os pais, sim. A questão é, quantos de nós já fizemos essa promessa e temos falhado? Não temos orado por elas, muito menos com elas, ensinando-as a buscar o Senhor Jesus em oração. Não podemos, irmãos, ser empecilho de trazer os nossos filhos à casa do Senhor, de deixar que nossos filhos participem. Graças a Deus, nós temos tomado postura de não separarmos nossos filhos do culto. Olha, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, e eu lembro desde pequeno que eu tomava muito beliscão da minha mãe, e ela está ali atrás, e eu agradeço a ela, dentro da igreja, e eu começava a conversar e olhar para um lado e para o outro, de repente queimava aquele beliscão. Que delícia, né? Final dos anos 80 para cá, início dos anos 90, criaram um negócio chamado cultinho das crianças. O nome já é pejorativo, cultinho. Se fosse algo sério, devia ser culto infantil, não cultinho. E nesse chamado cultinho, separava as crianças da adoração do povo de Deus. Graças a Deus que nós retomamos e temos
muitas igrejas voltado à prática de trazer os filhos para cultuar com toda a família de Deus, com todo o povo de Deus, na casa do Senhor. Não seja você empecilho para o seu filho conhecer, crescer mais na palavra do Senhor. Mas ainda olhamos no texto e vemos uma outra maneira de que devemos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Veja versículo 17 e o final do 16, diz assim: porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Devemos, irmãos, aproximar de Cristo, imitando uma criança. E por que Jesus fala isso? Porque Jesus nos dá essa palavra tão forte, tão profunda. Primeiro, o Senhor Jesus afirma que delas é o reino dos céus. Logo depois, ele completa que se nós, os adultos, não recebemos esse reino, tal qual as crianças o recebem, então nós não somos dignos, nós não fazemos parte desse reino, nós não podemos entrar. E veja que a palavra é dura: de maneira alguma, você está fora. Então, como é que as crianças o recebem, esse reino? Quais são essas características? Primeiro, irmãos, uma criança, ela é totalmente dependente de seus pais. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor Jesus, por isso Ele é nosso Senhor. E é interessante que muitas pessoas querem receber a Cristo em suas vidas como Salvador, aquele que vai trazer bênçãos, aquele que vai tirar a nossa culpa do pecado. Mas veja, a palavra diz que nós devemos recebê-lo como Salvador, mas como Senhor. E quando Ele é Senhor, e aí é interessante porque o texto diz que é um reino. Num sistema monárquico existe o rei, os demais são súditos. Não existe outro lugar que você ocupe no reino, porque já existe um rei que é Cristo. Então, o único lugar que tem para você é súdito. E o súdito, ele está totalmente debaixo da vontade do seu Senhor. Ele é dependente do Senhor em todas as áreas da sua vida. Veja, não existe uma área da sua vida que você fala, não, isso aqui não é coisa de Deus, não, isso aqui é coisa minha mesmo, deixa que eu controlo essa área da minha vida. Não. Se Ele é seu Senhor, você é servo. E sendo servo, você precisa adorar. E adorar é se encurvar, adorar é ajoelhar, não só fisicamente, mas é você colocar toda a sua vida, toda a sua história, todo o seu ser nas mãos do Senhor. O Otto é assim. A mãe pega, tira do berço, dá mamar, dá banho. Ele nem sabe. Ele é totalmente dependente. Ele não sabe de onde vem o alimento. Ele não sabe se ele precisa tomar banho. Ele não sabe de nada. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos com Ele. Totalmente dependentes. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu devo falar isso. Eu devo andar por esse lado. Devo andar por aquele caminho. Totalmente dependente. Se você não for assim, você não entra nesse reino. Mas uma outra característica da criança, para que nós então entremos nesse reino, além de sermos
totalmente dependentes, precisamos ser humildes. A criança é humilde. E é interessante que quanto ela vai se desenvolvendo, ela vai conhecendo a soberba. Ela vai conhecendo com os pais, com os parentes próximos, depois com os coleguinhas, com a escola, adolescentes. E infelizmente, se não houver uma ação de Deus, então essa criança depois se torna como os demais, soberbos. Se você olhar no contexto próximo aí do texto que estamos lendo, tanto o texto anterior como o texto posterior está tratando de soberba. Um é aquele homem que vai orar, aquele fariseu, que vai lá no templo e ora: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual àquele ali. Ele achava mesmo que era alguma coisa. O contexto posterior fala do jovem rico, que chegou diante do Senhor e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E o Senhor falou assim: cumpre a lei. Mas eu já cumpro a lei, eu sou o cara, eu faço tudo. Aí eu imagino Jesus: então por que você está me perguntando, né? Por que você está perguntando, se você não faz tudo? Então Jesus vai e fala aquilo que estava dominando a sua vida, quem era de fato o Senhor da sua vida: Mamon. Jesus fala: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele saiu com a cabeça baixa. Não havia humildade nenhuma naquele coração, não havia dependência nenhuma naquele coração. Assim como o outro, o fariseu que estava no templo, veja, religioso, estava no templo e orando e batendo no peito e dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou qualquer um, eu sou eu. E diz o texto que havia ali um publicano e que orava e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Não sou nada, sou miserável. E Jesus fala assim: qual que vocês acham que foi para sua casa perdoado? Humildade, irmãos, humildade. Se não houver humildade, nós não entramos no reino do céu. E a humildade está justamente ligada ao arrependimento. Quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos que não somos nada, reconhecemos que o ar que nós respiramos é dádiva do Senhor, e se Ele corta, nós morremos. Dependência do Senhor, humildade diante do Senhor. E ainda uma outra característica da criança: ela não tem malícia. A criança é tão inocente. Se você coloca uma criança num lugar mais alto e fala: pula, ela pula. Não tem malícia que você possa sair e ela cair. Ela confia de fato. Ela não tem aquela maldade que nós vamos adquirindo ao longo da nossa trajetória. Paulo vai escrever isso e ele fala lá aos Coríntios: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. A criança confia incondicionalmente. A criança não consegue perceber que você pode prejudicá-la. Assim também nós devemos chegar diante do Senhor, sem malícia, sabendo que nós somos totalmente pecadores.
e sem querer artimanha nenhuma ou impressão nenhuma fazer diante do Senhor, porque Ele conhece os nossos corações, Ele conhece a palavra antes mesmo dela sair da nossa boca, Ele sabe onde nós pensamos, o que pensamos, e o salmista diz que não tem como fugir da presença do Senhor. Portanto, irmãos, concluindo, que olhemos para as nossas crianças com o mesmo olhar de Jesus. Saiba que quando nós reunimos com as nossas crianças, nós estamos reunidos com os nossos irmãos em Cristo. E de maneira nenhuma nós podemos deixá-lo de fora desse momento, esse momento de culto, esse momento que o povo de Deus está diante do Senhor, adorando, como o cântico que cantamos agora há pouco. Ele é Deus. Se Ele é Deus que faz tudo e todas as coisas conforme o seu querer, então é diante desse Deus que nós devemos estar, e junto com as nossas crianças. Aprendemos, irmãos, que eles são carentes também da misericórdia e da graça do Senhor. Por isso precisam sim estar na casa do Senhor, precisam sim ouvir a palavra do Senhor, sabendo que o Espírito Santo age conforme o teu querer, conforme a sua graça. Que não sejamos de maneira nenhuma o empecilho para as nossas crianças. Pelo contrário, que sejamos os incentivadores, que sejamos os promotores do encontro, não como os discípulos que quiseram separá-las, foram repreendidos veementemente. Não faça isso. Não tire a criança da presença do Senhor. Que aprendamos com as crianças ser totalmente dependente do Senhor. Que Ele assim nos abençoe, que Ele assim acrescente a nós os seus ensinamentos. Vamos orar.